Olá, bem-vindos à segunda semana de aulas. Essa semana vamos começar, ou vamos dedicar toda ela, na verdade, ao estudo das fórmulas matemáticas no LaTeX. Para isso, vamos começar com este primeiro vídeo que eu chamei de Digitando o Teorema de Pitágoras. E o que a gente vai aprender com eles é essencialmente duas coisas: como digitar corretamente no LaTeX teoremas e proposições, definições, etc. E também é, como digitar texto matemático. Sem muita fórmula, só a base de como a gente vai começar a fazer fórmulas matemáticas. Então, para começar, o que a gente quer fazer nesse vídeo é só poder digitar o teorema de Pitágoras dessas três variantes que estão aí. Tá? Vejam que na primeira variante eu tenho só o teorema, o número do teorema, que é o número 1, né? E entre parênteses, digamos assim, o nome do teorema, que eu chamei Pitágoras versão 1. O mesmo acontece aqui com o segundo e o terceiro, mas além disso, no segundo e no terceiro, a gente vê destacado aqui em azul que tem fórmulas matemáticas. No caso do segundo, todas as fórmulas estão dentro da sentença. Já na terceira variante do teorema de Pitágoras, uma das fórmulas aparece sozinha, isolada do resto do texto. Então vamos começar vendo como que a gente estudou semana passada, como que a gente faria esses três teoremas aí. Apenas com o conhecimento da semana passada para a gente entender porque a gente precisa estudar coisas novas que vão facilitar a nossa vida. Tá? Então, como já estudamos o teorema 1, veja que ele fica igual como estava antes, certo? Isso que está aqui. Porém, eu tenho primeiro que escrever essa parte aqui, teorema 1, entre parênteses, o nome. Aí eu falei, bom, coloquei texto em negrito e coloquei tudo isso. Aqui no final da linha tem um barra, ponto e vírgula, que é para dar um espaço maior aqui entre o parênteses a primeira letra E. Mas tem outro vídeo ainda nessa semana, acho que no vídeo 3, 4 ou 5, não lembro bem, que a gente vai falar de vários comandos que servem para dar espaço extra. Tá? Embora em geral a gente não precisa disso. No geral, o LaTeX se encarrega de calcular muito bem todos os espaços. O outro que a gente tem que ver é que, em geral, o texto do teorema ele vai em itálico. Então, todo o texto eu coloquei em itálico. Até aqui tudo bem. Foi fácil de fazer, não tem nenhuma fórmula, porém, tem dois problemas fundamentais. Um problema que eu acho assim, grave, porque não é a filosofia do LaTeX, é que toda a formatação ficou por nossa conta. Eu tive que colocar o texto em negrito, tive que dar um espaço, ainda colocar o texto do teorema em itálico. A ideia não é isso. A ideia é que eu diga, aqui vai um teorema e o LaTeX se encarregue de formatar para a gente. Então a gente vai resolver isso. O segundo problema, que eu também acho bem grave, é o número do teorema. Tá? O teorema 1. Eu tive que digitar o número 1. Acontece que se eu tiver 10, 15 teoremas, e depois eu me arrepender, quiser mudar a posição de alguns deles, quiser deletar algum dos teoremas ou acrescentar um outro teorema no meio, tudo isso vai mexer com a numeração dos teoremas. Então, se eu tiver que digitar na mão os números dos teoremas, com certeza eu vou terminar errando em algum momento. Então, o ideal é que o LaTeX se encarregue disso. A gente já vai ver como o LaTeX faz, a gente não vai ter que fazer essa formatação, mas vamos ver como ficaria o segundo teorema que a gente já viu se a gente digitasse com o que a gente aprendeu só na semana passada. Vejam que agora, além da formatação aqui do texto, teorema de Pitágoras, é colocar todo o texto em itálico, começando aqui e terminando aqui, ainda eu tenho que lidar com os textos matemáticos. Tudo bem, como são apenas letras, A, B e C, basta eu colocar context RM para ela ficar menos inclinado que o itálico. Ela vai ficar mais retas, aí tudo bem, eu resolvi o problema. Porém, ainda tem a fórmula, né? A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Nesse caso, como o expoente é um quadrado e meu teclado tem
o expoente 2, expoente 3, o supraíndice 2 e 3, ainda eu consegui digitar, porque por acaso eu tinha uma tecla que me dava o expoente 2. Mas se eu quiser colocar a elevado a x, ou a elevado a n, ou a elevado a raiz de 5, acabou. Não tem no teclado teclas para fazer isso. Então a gente tem que aprender também a digitar fórmulas matemáticas de uma forma melhor, que não seja isso que eu fiz aqui. Tá? Além disso, vejam o seguinte: esse supraíndice, ou expoente 2 que tem no teclado, o símbolo dele é diferente do 2 que aparece nas outras partes do texto. Comparem, por exemplo, com a fórmula original que estava no teorema lá. Esse aqui eu acho que seria mais correto, porque tem uma consistência com os números, né? É o mesmo. Já esse aqui está usando uma fonte diferente para o supraíndice. Que está bem, está correto, mas não é, o que a gente quer, forma matemática, não fica mais elegante. Ah, então vamos fazer duas coisas agora. Primeiro, aprender a digitar teoremas no LaTeX, sem nos preocupar com todas essas formatações, e se nos preocupar com a numeração dos teoremas. E o segundo que a gente vai fazer é aprender a digitar corretamente as fórmulas matemáticas. Pelo menos vamos começar a falar nisso. Então, como que o LaTeX faz? É bem simples. Se eu quero fazer o teorema aqui, eu só digo, olha, comece o teorema, cujo nome é, opcionalmente, Pitágoras versão 1, e digo aqui termina o teorema. O que está entre begin teorema e end teorema é o texto do teorema. Vejam que eu não falei nada de formatação aqui. Tudo ficou por conta da minha classe artigo que estou usando para fazer o documento. Tá? Então não tem formatação, quer dizer, tem formatação, mas não sou eu que tenho que me preocupar com isso, eu só me preocupo por dizer onde começa e onde termina o teorema e qual o nome dele. E, logicamente, qual o texto do teorema também. Outra coisa aqui, que desse jeito, todos os meus teoremas terão exatamente a mesma formatação. Se eu tiver feito à mão, além do trabalho extra, eu poderia, por exemplo, aqui esquecer de digitar o barra ponto e vírgula em algum teorema e essa distância ia ficar diferente. Eu poderia errar aqui, em lugar de BF, colocar, por exemplo, esse F ou SL, aliás, outro comando, e sair diferente o título em teoremas diferentes. Isso não é legal. Então, dessa forma que é muito mais seguro, no sentido que a gente não vai cometer erro. E também, em nenhum lugar eu disse que o teorema era o teorema 1. É o LaTeX que calculou sozinho que era a vez de colocar o teorema 1. Quando aparecer outro teorema, ele vai saber que é a vez de colocar o teorema 2 e assim por diante. Certo? Agora tem um probleminha aqui. Na verdade, eu disse que tem esse entorno teorema, mas isso é uma meia verdade. Esse entorno não existe, porém é fácil no LaTeX criar novos entornos para teoremas e afins. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Se eu quero usar aqui dentro do meu documento, veja que aqui está Begin Document e End Document. Se eu quero usar aqui um teorema, esse entorno tem que ser criado. E para criar esse teorema basta uma linha aqui no preâmbulo do documento. Lembrem que o preâmbulo é entre a classe documento, document class, e o início do documento, begin document. Esse espaço no meio onde eu faço minhas definições, e aí eu vou definir um novo entorno teorema. Para definir um novo entorno teorema, vou usar o comando new theorem. New é novo, né, em inglês, e theorem é teorema em inglês, tem que ser escrito assim em inglês, ou seja, TH e sem a letra A no final, tá? THEOREM. E esse new theorem, ele recebe dois argumentos. O primeiro argumento, que é essa palavra que eu chamei de teorema, que é minúsculo tudo, é o nome do entorno. Tá? Como ele é um nome de um entorno LaTeX, já eu falei isso na aula passada, mas vou falar de novo, é importante sempre lembrar que comandos e entornos, eles não podem ter números nem símbolos estranhos. Então, só letra minúscula. Aliás, letra maiúscula pode ter, até a gente vai ver comandos com letra maiúscula hoje, mas
Em geral, a recomendação é quando a gente for definir depois, agora novos entornos e depois novos comandos também, colocar sempre todo minúsculo. E não pode ter número, não pode ter outro símbolo. Tá bom? Então, esse primeiro argumento é o nome do entorno, que a gente vai colocar aqui sempre com begin e end. E não precisa ser a palavra completa, depois vou falar disso. Embora eu goste de fazer assim. E esse segundo argumento é a palavra que de fato vai aparecer aqui. Tá? Por isso que eu costumo sempre colocar com letra inicial maiúscula. Mas não precisa ser exatamente também essa palavra. Você poderia colocar de outra forma. Tá? Enfim, vamos ver então algumas sugestões que vocês já podem copiar e ir usando depois. Por exemplo, você pode criar um novo entorno para proposição, para lema, para corolário, para definição. Vejam que eu nunca coloco nenhum tipo de acentuação. Todas as palavras aqui no nome do entorno, eu nunca coloco uma acentuação, nenhuma cedilha, nada, porque não pode. Tá? Tem que ser caracteres normais, caracteres do inglês, então não tem acento, não tem cedilha, não tem nada. Já do lado direito, o segundo argumento, é como vai aparecer de fato no texto. Então aí sim tem que estar corretamente escrito, geralmente com letra inicial maiúscula. Tá? Um detalhe importante é que às vezes tem pessoas que pensam que primeiro vai a palavra em minúscula e depois em maiúscula. Isso é um erro. Isso não tem que ser assim. Aqui vai a palavra como vai aparecer no texto e aqui vai o nome do entorno que você está criando. Então tem pessoas, por exemplo, que colocam só próprio até o P. Coloca def aqui, etc. Porque é mais curto, tem menos letras, etc. Eu, pessoalmente, gosto de colocar a palavra inteira. Claro que sem acentuação, porque não pode ter acentuação. Mas eu gosto de colocar a palavra inteira e todo minúsculo, porque fica mais claro depois, quando eu estou vendo aqui o fonte, o que é aquela coisa que está ali. Um teorema, um corolário, um lema, todo com todas as suas letras. É claro que isso é uma questão de estilo e não tem certo nem errado. Tem o que é melhor para você ou o que não é. A minha sugestão é que façam desse jeito que eu fiz aqui. Tá? Colocando tudo, as palavras completas. Mas se vocês não quiserem, aí é com cada um de vocês. É claro que do lado direito sim faz mais sentido colocar a palavra inteira e com a acentuação correta, porque isso é como vai aparecer no texto. Bem, antes de fechar esse assunto de como criar novos teoremas, ou novas definições, novos corolários, etc., vamos ver duas variantes do comando new theorem. A primeira variante é esse aqui, que aparece no final como opção, que aqui está escrito section. Tá? Essa opção diz o quê? Imagine que eu tenho um teorema novo, vários teoremas novos. E se eu coloquei aqui como opção section, por exemplo, os teoremas da seção 2 vão estar numerados da forma 2.1, 2.2, 2.3 e assim por diante. Se eu, em lugar de section, aqui colocar outra parte, por exemplo, subsection, então os teoremas da seção 2.3 serão 2.3.1, 2.3.2, 2.3, etc. Tá? Se aqui tiver chapter, então a numeração seria por capítulo e assim por diante. Tá bom? Da mesma forma, uma outra variante desse comando new theorem, ele tem uma outra opção, só que a diferença da parte onde você coloca no final, ela coloca no meio dos argumentos. Tá? E essa opção aqui, o que vai aqui dentro, ou seja, que eu tenho aqui new theorem, proposição, que é o nome do entorno, e o proposição com letra maiúscula e acentuação correta, a palavra como vai aparecer no texto. O que está dizendo isso aqui? Aqui entre colchetes, ou seja, como opção estou colocando o teorema, que é outro entorno de teoremas, ou coisas afins, certo? O que está dizendo essa opção aqui é que proposição vai usar, ou vai compartilhar a numeração com teorema. Então, por exemplo, se eu tenho o teorema 1, teorema 2 e depois coloquei uma proposição. Essa proposição será a proposição 3. Depois eu coloquei um teorema. Esse será o teorema 4. Ou seja, tem uma numeração única para as proposições e teoremas. Se eu mudar eles de lugar, eles vão acompanhar essa nova numeração, mas sempre é a mesma numeração. Tá? O que eu nunca posso fazer, seria um erro, é usar
ao mesmo tempo a opção que vai entre os dois argumentos, como essa aqui, e a opção que vai no final. Porque realmente não faz sentido. Então, New Theorem sempre leva dois argumentos e pode levar uma opção no final para indicar qual a parte do documento que vai ser usada para agregar o número dos teoremas, etc. Ou então, outro tipo de entorno de teoremas e coisas afins que vai compartilhar a numeração com esse que eu estou criando agora. Tá? Nunca os dois, porque não faz sentido eu colocar essas duas na mesma linha. Realmente não faz sentido. Então, essas são minhas opções. Tá? Bom, uma vez que a gente criou todos os nossos teoremas, já sabemos como criar, além de teoremas, outras coisas afins como definições, proposições, etc. Vamos partir agora para as definições, ou melhor ainda, para a digitação de fórmulas matemáticas. Para fazer isso, o LaTeX precisa saber que o que ele vai digitar é um texto matemático, não um texto comum. Então, para isso, ele tem dois entornos, que é o entorno MATH, né, que é a abreviatura de matemática em inglês. Então, aqui tem uma frase que diz catetos B e C, e B está no meio de um entorno desse tipo. Logo, vejam que aqui a fonte do B é um pouquinho diferente da fonte de catetos. Catetos é texto normal, enquanto B é texto matemático. Tá? E esse B está dentro da sentença. Veja que a sentença continua, ele não ocupou uma linha nova, nada. Esse é o caso de DisplayMass. O entorno DisplayMass, como está aqui, vejam que ele bota a fórmula aqui, A quadrado mais B quadrado igual a C quadrado. E que por sinal está diferente como eu coloquei no teorema. No teorema, o que estava isolado era A quadrado, mas tudo bem. E nesse caso, veja que a fórmula que está em DisplayMass, ela apareceu sozinha na linha, tá? E com mais espaço. Normalmente ela fica com mais espaço acima e embaixo, com uma fórmula independente, isolada no centro, tá? Então, digamos que essa é uma fórmula que está mais espalhada, enquanto a outra está contida dentro da linha. Uma coisa importante disso é que texto matemático é muito comum. É uma das coisas que a gente mais digita no LaTeX, é texto matemático. Imagina eu para digitar apenas a letra B em texto matemático, eu tive que digitar tudo isso, begin, mas, end, mas, incluindo duas chaves e uma barra. Então, é muita coisa. E por isso tem uma abreviatura que é esse cifrão aqui. Tá? Então, esse C está escrito da mesma forma que o B. Só que em lugar de eu colocar begin mass e end mass, eu coloquei cifrão e cifrão. Então, quando eu coloco dois cifrões, eles funcionam como uma abreviatura de todo esse entorno mass aqui. Tá? Então, a partir de agora, em lugar de eu escrever tudo isso para colocar texto matemático na linha, eu vou simplesmente colocar dois cifrões e lá você vai entender que o que eu quero fazer, que o que está dentro dos dois cifrões é texto matemático. Da mesma forma, quando o texto está entre begin e em DisplayMass, ou seja, um texto matemático espalhado, vamos dizer assim, ele fica isolado, sozinho no meio da linha, eu posso abreviar tudo isso com o seu begin DisplayMass com barra, colchete aberto. E o final do entorno com barra, colchete fechado. Tá certo? Então, resumindo, a partir de agora, toda vez que eu quero colocar um texto dentro da sentença, eu vou colocar ele entre dois cifrões. E ele vai entender que esse texto é um texto matemático. Quando eu quero colocar um texto, então, isolado, destacado no meio da linha, eu vou colocar entre barra, colchete aberto e fechar com barra, colchete fechado. Bom, por sinal, aqui a gente aprendeu também como elevar ao quadrado corretamente. Ah, então esse circunflexo aqui do lado do C significa o que vem atrás do circunflexo é o supraíndice, vai no expoente. Tá? Como que vem atrás do circunflexo é a letra 2, no caso o número 2, então o 2 vai para o expoente. Depois a gente vai aprender também como fazer subíndice, a gente vai
aprender a fazer expoentes ou supraíndices maiores que apenas um caractere, como aqui, tá? Que para isso a gente vai colocar entre chaves, que a gente quer colocar no supraíndice. Tá? Mas para começar, acho que tá bom assim. Bom, com tudo que a gente viu, agora o Teorema de Pitágoras, a última versão que tinha a fórmula isolada, fica assim: Begin Theory, Begin Teorema, que foi o entorno que a gente criou em teorema, entre colchete, e esse colchete aqui é opcional. Se eu não colocar esse colchete, aquele parêntese com o nome não irá aparecer, não tem problema nenhum, é opcional. E aqui no meu texto eu coloquei entre cifrões A, B e C, que são fórmulas matemáticas, embora seja uma letra cada uma, e a fórmula maior que eu coloquei centrada no meio. Para isso, eu coloquei entre barra colchete aberto e fechei com barra colchete fechado. Então, acho que com isso a gente já consegue digitar teoremas corretamente, a numeração dos teoremas sai corretamente e ainda nós temos e ainda já começamos, já sabemos onde colocar fórmulas matemáticas. Como dizia LaTeX, que o que está lá dentro é uma fórmula matemática, com dois cifrões se for lá dentro da linha e com barra colchete aberto e barra colchete fechado se for espalhado no meio da linha, sozinho, isolado do mundo. Certo? Então, com isso, terminamos esse primeiro vídeo. E nos próximos vídeos ainda desta semana, vamos ver como fazer outras fórmulas matemáticas. Tá? Começando por sequência no próximo vídeo. Bom estudo para todos.